Eita glória, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja com você, sua família, e também eu creio que ela permanece em minha vida também. A paz que o Senhor nos dá é uma paz verdadeira. Eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre os 4 passos para que nós possa estar na presença do Senhor Jesus. Aqui em 2 Crônicas 7,14, uma passagem bem conhecida de todos, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, quando Salomão acabou de fazer a casa do Senhor, a casa do rei, o Senhor apareceu para ele à noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E Deus então começou a falar com Salomão: se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Mas aí Deus falou: olha, Salomão, se o meu povo que chama o meu nome me buscar, se humilhar, orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Agora estão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração deste lugar. E Deus escolheu aquele lugar, santificou aquela casa, pelo que meu nome já perpetuamente nela estarão, fiquem meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas falou assim para Salomão: quando a ti se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeram conforme tudo que eu te ordenei, e guardarei os meus estatutos, os meus juízos. Também confirmarei o trono do seu reino, conforme com o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Então aqui, irmão, o povo estava com um declínio muito grande, um declínio espiritualmente falando. O povo estava arruinado diante de Deus, com o declínio espiritual daquela época contemporânea daquele povo. Então Deus falou para Moisés, apareceu de noite a Salomão, e o primeiro passo que ele diz para aquele povo: humilhar. Então o castigo que Deus envia seu povo nos tempos de declínio moral, da indiferença espiritual e da parceria com o mundo, e a seca estarrecida de peste, e o povo estava em um declínio espiritual com a parceria com o mundo. Um povo que saiu da escravidão, veio passando de geração em geração, em vez de melhorar, estava um declínio espiritualmente muito ruim perante os olhos de Deus. A promessa de Deus era que eles se arrependessem dos seus pecados e deixasse de servir outros deuses. Então, humilhar, irmão, é um ato de se humilhar, consiste em ato de submissão. Por isso está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Então, humilhar-se perante Deus, irmão, é estar de acordo com a Bíblia. Alguém que se humilha perante Deus será recompensado. Jesus Cristo nos ensina que devemos ser humildes e não humilhar uns aos outros. Primeira coisa que Deus fala para aquele povo: Deus não está falando para a gente aqui ímpio, não. Está falando para o povo dele, que estava num declínio espiritualmente muito ruim diante de Deus.
E parece que hoje nós estamos vivendo esses momentos de declínio na igreja nos dias de hoje. Nós precisamos humilhar perante Deus e deixar os maus caminhos, deixar os velhos costumes para trás e humilhar perante a potente mão do Senhor. E o segundo passo que Deus fala para Salomão, oração. Sabia que a oração pode influenciar o enfrentamento de doenças? A oração é o alimento da alma, é uma conversa com Deus. Para atingirmos o objetivo da santificação, é preciso sermos pessoas de oração, levar uma vida de oração. Ela faz parte do nosso crescimento espiritual. É uma ação de fé que nos conecta-se com Deus. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, sendo o meio pelo qual o servo se comunica com Deus. Então, meus irmãos amados, nós precisamos estar com a vida de oração. Eu acabei de acender a luz aqui. Quando você acende a tecla, você se conecta lá com a fase positiva e o neutro e acende a luz. Então nós precisamos ter essa conexão com Deus. Fazer com que a tecla da nossa mente esteja voltado para orações. Eu sou suspeito para falar de eu não. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu tenho orado às madrugadas. Porque a oração, ela é o pilar da nossa vida. A oração é o pilar, é o centro da nossa vida espiritualmente falando, para que nós possamos vencer as tentações. E nós precisamos, meus irmãos amados, ter uma vida de oração constante. Lá em 2 Pedro 5,8 diz que o inimigo, ele anda em derredor de vós, procurando alguém que possa tragar. Eu estava assistindo um documentário lá da África, eu gosto muito de ver animais. Você sabe qual é a estratégia do leão? A estratégia do leão, quando vê uma manada de animais, a estratégia dele, uma turma vai a favor do vento e a outra turma fica contra o vento. Aquela turma que vai a favor do vento, aqueles animais sentem o cheiro daqueles leões, mas eles já tinham armado outra emboscada, ao contrário do vento, para que eles não sentissem o cheiro, a presença deles. E sabe o que eles fazem, meus irmãos? Eles fazem com que um animal daquele rebanho fica desgarrado no meio dos animais. Quando eles conseguem aquela presa ficar desgarrada, aí eles abatem aquela presa. Então, irmão, se você tiver com a vida em oração, em santidade com Deus, jamais você vai dar brecha para o leão te tragar, fazer com que você fique fora da presença de Deus. A vida em oração, ela faz com que o inimigo trema as bases. Quando você joelha no chão, o inimigo trema as bases. Por quê? Porque você está cheio da presença de Deus. E o terceiro passo aqui, buscar a face de Deus. Quando nós aproximamos de Deus em oração, estamos buscando o rosto do Senhor. Pastor, mas ninguém nunca viu Deus. Mas pela fé, nós cremos que estamos buscando a face do Senhor, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus quando Deus fez.
E Jesus diz uma palavra muito importante: bem-aventurado os olhos daquele que não me viram, mas creram. Então nós somos chamados bem-aventurados, e nós cremos que através da oração nós estamos buscando o rosto do Senhor. Então a verdadeira natureza da adoração é buscar o rosto de Deus. A caminhada cristã, a nossa caminhada cristã é uma vida dedicada a buscar a presença de Deus na nossa vida. O Senhor quer que humildemente e confiamente que busquemos seu rosto em orações. Buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é equivalente a nós desenvolver, meus irmãos amados, desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Papai Celestial, como um filho tem um relacionamento com seu pai biológico. Não ter medo de chegar a Ele. Pai, eu preciso confessar algo para o Senhor. Eu preciso conversar com o Senhor. Então, como nós temos intimidade com o nosso pai biológico, às vezes nós temos um pouquinho de temor, mas nós precisamos ter relacionamento íntimo com o Papai querido do céu. Lá no Salmo 63, eu vou ler uma parte aqui, eu até escrevi ali para não tomar tempo. O salmista diz assim: ó Deus, Tu és meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és meu Papai querido. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, aonde não há água. O homem espiritualmente falando, o ser humano espiritualmente falando, ele sem a presença de Deus, ele se torna uma terra seca e cansada, aonde não tem água. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, que nós deixamos que o Espírito Santo de Deus invade a nossa alma, invade esse corpo físico, essa mente poluída que às vezes nós temos, ela precisa ser invadida da presença do Espírito Santo de Deus, para que nós possa ter uma intimidade com o Papai querido. Buscar a face de Deus é ter intimidade com Deus. E o quarto passo que eu acho mais importante na vida do ser humano, que está aqui em 2 Crônicas 7,14. O último passo: se converter dos seus maus caminhos. O homem por si próprio, quando ele escolhe o seu próprio caminho, irmãos, são caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que deixar os nossos velhos hábitos, temos que deixar os nossos maus caminhos, para que nós possamos ter uma conversão sincera diante de Deus. Converter-se dos maus caminhos. O povo de Deus deve se arrepender com sinceridade. Com sinceridade e abandonar os pecados específicos. De todas formas. Quais os pecados específicos que às vezes nós temos na nossa vida? Ficar remoendo o passado. Ficar lembrando do passado. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu era assim. Irmão, remova seu passado. Joga no mar do esquecimento. Se nós ficar removendo nossos passados, nossos maus caminhos, nós com certeza está dando lugar para o velho homem ressuscitar na nossa vida. Misericórdia. O velho homem, ele tem que continuar na sepultura, espiritualmente falando,
quando você batiza nas águas. Por isso que eu sou a favor de águas correntes. Domingo passado nós tivemos um privilégio tão grande de batizar 5 almas. Nós batizamos no Ribeirãozinho, água corrente, aonde você mergulha o seu velho homem, sua velha mulher, e nasce novo homem, nasce uma nova mulher, um novo jovem, para se converter dos seus maus caminhos. Quando nós reconhecemos que esses passos em nossa vida, nós reconhecemos esses 4 fatores na nossa vida, devemos buscar um avivamento das nossas vidas. Mas como que eu vou buscar um avivamento da nossa vida? É quando nós buscamos a Deus com o coração sincero. Quando nós buscamos a Deus com o coração sincero, Deus desvia a sua ira contra nós. Aquela ira que Deus tinha contra nós, antes de nós convertermos, antes de nós aceitar Jesus na nossa vida, a palavra de Deus diz que não leva em tempos de ignorância, eles são apagados, aqueles pecados. Deus desviou a sua ira contra nós. Então, o sentido geral da conversão é mudar a orientação da própria vida. Ou seja, é você recalcular, como você está no GPS, que você passa ali do GPS, olha, vira à esquerda, vira à direita, e às vezes você vai reto, ele vai recalcular aquela rota para você converter-se no lugar certo onde você quer ir. E assim nós devemos estar, irmão, em todo o tempo da nossa vida, pedindo a Deus a orientação de Deus, para que nós possa ter uma vida constante, se converter a cada dia dos nossos maus caminhos, mudar de direção, ou seja, deixar para que Deus possa nos estar, como eu vou falar, pulindo a nossa vida, deixar Deus fazer um vaso novo, ser consertado por Deus, afastando-se do pecado. A conversão é como você dar uns giros de 180 graus, ter uma virada completamente na vida de alguém que está em pecado. É você girar 80 graus, falar, não, eu não vou mais mexer com isso. Eu não vou mais andar por meus próprios caminhos. Eu não vou andar mais com meus próprios pensamentos. Eu vou ser direcionado a partir de hoje pelo Espírito Santo de Deus. Quem vai ser o meu GPS para conectar com Deus é o Espírito Santo de Deus. Meus amados, é muito importante a conversão das nossas vidas. E você que não converteu até hoje, eu te faço um convite. Aceite Jesus como seu único Salvador. A partir de agora, a partir de hoje. Você que está afastado da casa de Deus, volte enquanto é tempo. Faça uma conversão de 180 graus na sua vida. Abandone tudo aquilo que te condena. Abandone o pecado. Abandone a sua vontade própria. Que você está vivendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Irmão, eu não estou entendendo como é viver minha vontade. É você fazer aquilo que a carne se domina. Nós precisamos ter um domínio próprio na nossa vida. Largar o pecado, rejeitar o pecado e dizer não para o mundo, não para o pecado e sim para Jesus. Que nesse dia de hoje você venha aceitar Jesus como seu Salvador, o único Salvador da sua vida, o único que nos pode dar a vida eterna, chama-se Jesus Cristo. Não existe outro nome dado entre os homens, importa que nós podemos ser salvos. Lá no livro de Atos 4:12, não existe nem outro nome. O apóstolo Pedro, pregando ali, teve uma conversão de 3.000 almas, mudança de vida.
Aceite Jesus como seu Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aproveite que o tempo é agora. A porta está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Aceite Jesus como seu único Salvador e seja um crente verdadeiro para morar no céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Depois de você ter aceitado a Cristo, com essas simples palavras aí, eu acho que você entendeu, sobre nós ter os 4 passos aí para manter uma vida reta com Deus. E eu queria deixar uma oração com você em forma de cântico. Vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Diga assim para Deus: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus, aleluia.